Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer a leitura hoje do nosso livro através do YouTube. Na semana passada a gente não pôde fazer o estudo, e aí, como essa semana eu achei que talvez fosse ter alguma dificuldade também, eu preferi gravar, porque como a gente havia combinado, haveriam dias que talvez nós não pudéssemos estar participando. Mas não é muito bom que a gente fique muito tempo sem ler, a gente acaba esquecendo o que a gente leu nas semanas passadas. Então eu resolvi fazer a gravação e a gente estudar junto aqui pelo YouTube, tá bom? Então nós paramos no capítulo 6, na comunhão com o alto, e vamos dar continuidade do mesmo ponto onde nós paramos, onde nós estamos fazendo a leitura onde os espíritos suicidas, né, que não puderam ser tratados no mundo espiritual, vão ser tratados nas reuniões mediúnicas, tá bom? A gente vai fazer aí a partir do mesmo ponto que a gente está lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece, vamos pedir aos bons espíritos para que estejam conosco, agradecendo essa oportunidade de estudo, que nós jamais queremos fazer algo sem a proteção e o amparo dos bons espíritos, dos nossos protetores espirituais, dos nossos amigos queridos, que estão sempre conosco e velam por nós. Então nós vamos rogar nesse momento a proteção do nosso Mestre Senhor Jesus, a proteção de nossa amada Mãe Santíssima Maria de Nazaré, os bons espíritos que particularmente velam por nós, os espíritos que se tornaram os tutores desse estudo, que sempre nos acompanham para que a nossa compreensão seja a melhor possível, para que a gente possa fazer uso desses ensinamentos que são tão importantes para todos nós. Senhor Jesus, Mestre, Senhor de nossas vidas, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, acompanhando essa leitura. Agradecemos de coração a nossa irmã amada Ivone do Amaral Pereira, por todo o sacrifício que fez, com o auxílio de seus mentores, para nos trazer essas mensagens. Agradecemos aos instrutores do livro, que também se desdobraram para deixar para a gente a mensagem de que não vale a pena tirar a nossa vida, de que viver não é a melhor opção, e sim a única opção que nós temos. E dessa forma podermos nos melhorarmos, podermos avançarmos na senda do bem. Pedimos então a proteção e o amparo para que possamos fazer a nossa leitura, para que essa leitura beneficie também os nossos irmãos desencarnados em necessidades, assim como nós ainda somos necessitados. Então vamos, com a permissão de Deus, iniciar a nossa leitura nessa noite. E assim seja. Muito bem. Então, vamos lá. Todo mundo aí, né, já marcou o seu livrinho. Vamos acompanhando no parágrafo que começa assim: supliquemos, porém, aos mentores e tutelares. Vamos lá. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem por instantes o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos esse cascatear azulíneo que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos através das desejadas investigações. Uma vez atestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena, para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso Instituto.
víamos refletida nas ondas pulcras daquelas dulçurosas cintilações a reprodução do que no mesmo momento se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia, perante a excelsa diretoria da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião onde nos achamos, pois que os vemos. Estão, como nós, reunidos em torno a uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com o mais alto, altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano. Suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade à primeira vista se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiavam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão a sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem. Pois urge manter a harmonia geral da Assembleia, que, ou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Perante Allan Kardec, no cimo da qual se acentuou o emblema da sua legião, e o que é ainda mais grave, perante seu augusto filho, o Mestre e Redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior, a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Então ele está falando aqui da reunião mediúnica, da importância e da seriedade que tem que se ter numa reunião mediúnica, de parte dos médiuns, né? Dos trabalhadores. Médios, quando eu digo médios, não são os médios que vão dar ali a oportunidade de fala aos espíritos, pois que todos somos médiuns, todos que trabalham numa reunião mediúnica têm que estar a par disso, para receberem as orientações que vão passar aos espíritos desencarnados e os médios, porque vão receber os espíritos adoecidos. Então, muito interessante, né? O que os espíritos desencarnados, vendo aquela reunião de onde eles estão, mostrando a importância e a seriedade, a gravidade de uma reunião mediúnica. Não só porque essas vão receber os espíritos desencarnados pelo suicídio, mas espíritos de todo tipo que vão ser recebidos. A reunião precisa ser séria, precisa de ser de grande responsabilidade. Então, todo mundo que participa tem que estar ciente dessa responsabilidade, né? Então, vamos continuar? Para que o Mestre amado seja ainda uma vez glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações,
para que não se cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles ali, reunidos secretamente, elevando os pensamentos em haustos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais presentes a magna reunião, a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite, correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia no além realizada. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude e de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. São, não obstantes, simples e modestos. Sabem que de si mesmos pouco têm para distribuir com os mais necessitados e sofredores, porque consideram diminuto o cabedal de ciência adquirido, apesar do longo carreio de experiências que palmilharam a série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Consequentemente, não desconhecem que se encontram ainda distanciados da perfeição, mas porfiam em caminhar com passos sempre mais firmes ao encalço do grandioso ideal que acalentam, a união definitiva com Jesus, e revelam com demonstrações insofismáveis que nem paixões pessoais, nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente retemperadas no amor, na justiça e no dever. Por essa razão, oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem é que devem servir, porque não passam de servos de uma grande corporação, onde a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré, e como tal, o honram e respeitosamente o invocam sempre que as circunstâncias o requeiram. E como servos, como discípulos e subordinados, desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Muito bonito. Lembram que lá atrás foram procurados vários médiuns para participar da reunião, né? E muitos deles não quiseram por conta das dificuldades que todos sabiam que poderia acontecer, das situações até biológicas no corpo físico, algumas dores, algumas sensações. Então, muitos médiuns não aceitaram receber esses espíritos. Mas olha que coisa incrível que está sendo falada deles, né? Desses médiuns que aceitaram, da humildade deles, de que eles evocam com responsabilidade o nome de Jesus. Então, com certeza, são médiuns que se prepararam com todo carinho, né, na sua individualidade, para estarem ali trabalhando na vinha do Senhor, nessa reunião
mediúnica, com pensamentos homogêneos, né? Muito, muito bonito. Então ele continua falando, ó. Acreditam fervorosamente que o magno instrutor, Jesus, a quem imploram assistência e proteção, não desatendeu às invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis dos seus espíritos. Antes, desceu, misericordioso e terno como sempre. Não que se efetua o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres ainda encarnados, arrastando-se penosamente através dos cardos das provações para aprendizados redentores. Atesta-o torrente de luz sideral que a santificou. É que a certeza da presença de Jesus nas reuniões engrandecidas pelas virtudes e dispositivos morais e intelectuais de seus orientadores, quer encarnados, quer desencarnados, proveio do fato de jamais se haverem extinguido da sua audição espiritual as miríficas expressões daquela voz amorosa, inesquecível e sublime, firmando a promessa imortal. Em qualquer lugar onde se acharem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei com elas. Então, é uma anotação de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Muito bonito, né? Como sói acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto a alta reforma moral e mental, naquela noite memorável, para todos de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam o pedestal de tudo o que se desenrolaria. Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se explanação formosa e fecunda do presidente terreno. As parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inolvidáveis, mais uma vez enternecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec, que circulavam à mesa, repercutindo gratamente pela primeira vez no íntimo de cada um de nós outros, o divino convite para a redenção, pois até então não ouvíramos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos e particularmente para os infelizes que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito, muito mais que isso. Para estes, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula, estranha, singular terapêutica, que nos ministravam com a medicamentação celeste, a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, onde se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluidomagnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais
que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo com as dos demais cooperadores em ação produziam. Muito bom, né? Conforme o dirigente da reunião vai lendo o evangelho, as mensagens do evangelho, essas imagens, essa força mental da palavra dele, da mente da palavra dele, essa potência de palavra, ela vai imprimindo nos fluidos todo o manancial de amor, de proteção, de segurança que as palavras trazem. E aí a força mental e da palavra desse dirigente, ela vai impregnando o ambiente e já vai tratando os espíritos. A leitura, a reunião ainda nem começou. Então, como é importante a gente participar de qualquer atividade a favor dos espíritos encarnados com o pensamento voltado para o bem. O pensamento, ele é a base de tudo, ele é a força de tudo. Quando a gente quer mudar alguma coisa, quer mudar o ambiente, quer mudar a nossa volta, até a nossa vida, a nossa volta, essa força mental tem todo o poder para isso. Basta, porque é ação da nossa vontade, basta a gente querer, é a ação da vontade. E essa tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala, né? A influência dos espíritos sobre a matéria. Nós também somos espíritos, então podemos influenciar essa matéria nos fluidos. E quando a gente tem essa vontade, a gente impregna o ambiente, a nossa volta, com essa vibração, seja ela boa, né, positiva ou não. A gente precisa, quanto mais a gente acreditar nisso, a gente tiver certeza de que isso é verdade, mais a gente vai conseguir se libertar das depressões, dos pensamentos negativos, das doenças psicossomáticas, das doenças autoimunes. Porque a gente vai criando à nossa volta uma psicosfera positiva e vai se alimentando dela, permitindo que o nosso corpo físico também se beneficie disso, porque a gente vai receber isso com o nosso perispírito. Então, a gente vai conseguir melhorar também o nosso corpo físico, melhorando o nosso perispírito, né? Um influenciando no outro. Então, vamos lá, vamos continuar. Intensificam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o dedicado labor da captação das ondas onde as imagens mentais se retrataram, da coordenação e estabilidade de sequências, etc, etc. A palavra assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retirada por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. Então, aquilo que o dirigente da reunião leu foi feito uma imagem daquilo, como se fosse... a gente não tem hoje a inteligência artificial, né, que você dá uma ordem e aquela imagem é criada. Só que assim foi feito, assim mesmo foi feito. O dirigente leu aquilo que estava no evangelho e foi criada uma cena viva daquilo que ele estava lendo. Muito, muito grandioso, né? A gente senta lá para fazer a reunião, a gente nem sempre tem noção de que essas coisas estão acontecendo, né? São tantas e tantas vezes, por isso que é importante a gente estudar, para a gente perceber que isso acontece, que essas situações, elas estão vivas lá, estão acontecendo, independente do que talvez a gente esteja sentindo. Por isso que é importante a gente ir para uma atividade, ou para um estudo, ou para assistir uma palestra numa casa espírita, com o nosso pensamento não disperso, que a nossa mente não esteja dispersa, porque a gente está num local de criações mentais vivas, tanto as nossas quanto das outras pessoas, para que a gente possa receber, né, da nossa casa espírita, dos ambientes, do nosso evangelho no lar, as melhores vibrações que foram preparadas ali, mas vai depender da gente. Vai depender da gente beber desse evangelho ou a gente se miscuir com sensações e fluidos perniciosos e negativos.
Então a gente tem que tanto oferecer coisa boa, como se tornar apto para receber, né? Sentou para receber um passe, ter certeza, porque quem está aplicando o passe em você, não importa quem seja a pessoa, ela está ali oferecendo o melhor dela e você quer receber. Porque o passe não vai depender tanto do aplicador, ele vai depender muito mais do receptor. Porque Jesus, quando curava, né, ele dizia: o que queres que eu faça? E sempre dizia: vai, a tua fé te curou. Nunca havia tamanha fé, curou lá o servo do centurião. Nunca havia em Israel tamanha fé. E ele nem era judeu, ele era romano, o servo do centurião foi curado. Porque ele, mesmo sendo romano, o centurião sendo romano, ele acreditava no que Jesus podia fazer. Porque se ele não acreditasse, como que essas vibrações iam chegar até o menino? Então, Jesus sempre lembrando a gente da importância da gente acreditar nisso. Então, sentou para receber um passe, tomou uma água fluidificada, então a gente tem a certeza de que aquilo vai nos fazer bem. Bebermos juntos com a água, junto com o medicamento, a ação do nosso pensamento sobre o nosso corpo. Não, eu vou ficar curado, eu vou conseguir, vai ficar tudo bem, tudo vai melhorar. Porque se a gente não puder ficar curado, pelo menos nós vamos ficar fortalecidos e vamos nos sentir mais aptos a passarmos pela nossa provação, pela nossa expiação, pela nossa dificuldade. É isso que ele está querendo ensinar para a gente aqui. Vamos continuar aqui nossa leitura. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros, quais prisioneiros do pecado, que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Era como se fosse uma tela, né? Mas naquela época não tinha como explicar, porque não haviam assim tanta tecnologia. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava tal como cada um se habituara a imaginá-lo, no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores, além o víamos, tal como o texto evangélico o descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário, aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e aos doentes do espírito, aos arrependidos, como aos próprios crentes da sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com os olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade. Ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, tantos corações sequiosos têm desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas hão transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Realmente, as palavras de Jesus, né? Elas vão consolando, né, nosso coração, mantendo a gente de pé, sustentando a nossa vida. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração,
e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, quer que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Então, são as anotações de Jesus no Novo Testamento. Eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer a eles que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, na comunicação do Espírito de Verdade. Muito bem, vamos continuar. Lindo, né? Linda mensagem. Nós lemos essa mensagem no Cristo Consolador na semana passada, no Evangelho lá que a gente faz para nossa casa, né? Que a gente coloca no YouTube da nossa casa toda quarta-feira às 6 horas. A gente leu essa lição do Espírito de Verdade no capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos continuar aqui. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se, irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia nas arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas acendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelos interesses do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os infelizes, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía ternamente com entonações que repercutiam até ao âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo
em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então, sentimos que pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia de seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. Então, lembrando que eles são quem está recebendo essas emanações de amor, quem está participando dessa visão do Mestre Divino, são os nossos irmãos suicidas, os que tiraram as suas próprias vidas. Porque Deus, como a gente aprende no Espiritismo, nunca está pobre da sua misericórdia. E como nós lemos ali anteriormente, nenhuma ovelha das que o Pai confiou a Jesus vai se perder. Então eles estão recebendo todo esse manancial para terem a certeza de que eles nunca foram abandonados e que não serão quando precisarem reencarnar. Eles vão precisar dessa força, dessa potência de força, dessa certeza que nós precisamos ter, de que apesar de qualquer coisa, nós não estamos sozinhos em momento nenhum. De súbito, brado angustioso de suprema desesperação feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados, fazendo aqui uma alusão ao modo como o espírito desencarnou, nós estudamos anteriormente, né? Como que o espírito que se joga, por exemplo, no trilho do trem, como que ele fica. Durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral, no perispírito, as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sobre as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigira o concurso humano a fim de ser suavizado, esperando receber também alívio aos feros padecimentos que o exasperam, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os infelizes em presença do meigo Rabi da Galileia. Lindo, né? Olha que amor, quanto amor nessa reunião para receber esse espírito retalhado, como disse lá em cima, e ele ser acolhido, né, por amor nas emanações de Jesus. Porque a loucura é muita, a dor é muita. Então, nesse caso aqui, como a gente leu lá na semana retrasada, precisava do concurso humano para o choque, para esse espírito poder ser auxiliado. Muito bonito, muito bonito. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais, não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré. A mim também, por piedade. Então aqui o espírito, né, arrependido, pedindo auxílio por conta desse contato que ele fez com o médium. Ele conseguiu um pouco aqui, talvez, de lucidez e pedindo para ser auxiliado, né? A um sinal de Alceste e de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho, quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a este dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena, então, atingiu a culminância mais patética e, ao mesmo tempo, mais sublime que se possa imaginar. Apossando-se de um aparelho carnal que piedosamente por momentos lhe emprestavam no intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o infeliz suicida sentiu
em toda a sua plenitude a tragédia que havia longos anos vinha experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais, nos quais suas vibrações ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que se arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu, tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía, para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera o seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois mesmo chaga que lhe violentava a consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via, cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costumava registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho, e sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhara ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, ia nervosamente arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa à disposição dos psicógrafos, e neles julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes, mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que também o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado e reconhecer-se e sentir-se vivo. Nervoso, irrequieto, excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, estorcia-se e ululava, expunha, sufocado em lágrimas afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera a conformidade conselheira e prudente frente às penas da adversidade, pois reconhecia agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que não as tenha experimentado. A gente consegue imaginar esse espírito através do médium recolhendo os papéis. Lembrei agora do livro Desobsessão, onde se recomenda, né, que André Luiz recomenda não ter nada sobre a mesa, justamente por conta disso, por conta dos desencarnados pelo suicídio acreditarem que aquilo são parte do seu corpo.
essa loucura. E ainda assim, quanta beleza, quanta misericórdia, quanto amor em favor desses irmãos que precisam desse tratamento. Incrível. Muito comovedor mesmo, né? Imagina a gente numa reunião dessa, só vai fazer chorar, porque é muita beleza, é muita misericórdia. E a gente pode pensar que poderíamos ser nós, né, no lugar desse espírito desencarnado em sofrimento. Poderia ser um filho amado nosso, alguém que a gente conhece. Então é muito, muito bonito e muito importante que a gente grave no nosso campo mental, no nosso espírito, essas passagens. Vamos ler mais um pouquinho? Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, fala-lhe piedosamente, consola-o apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como o recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda com sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar, tal a certeza do que afirma, a intervenção do médico celeste que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva então uma prece singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infindo em busca do seio amorável de Jesus para a súplica de mercês imediatas para o infeliz que precisa serenidade a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Então, o presidente aqui da mesa, né, o dirigente da reunião, dizendo a ele para ele confiar em Jesus, que tudo vai melhorar, e convida também os outros a orarem, a elevar as vibrações, para que tudo continue correndo bem, né? Acompanhavam-no de boa mente todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado, encarnados que compõem a mesa, desencarnados que realizam a magnificência da sessão, isto é, os instrutores, vigilantes, assistentes guias da casa, lanceiro e até nós outros. No caso, né, o Camilo e os outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos. Oram ainda os diretores de nossa colônia, que do segredo do templo assistem quanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os quais do hospital igualmente assistem os trabalhos através dos possantes aparelhos que conhecemos ou simplesmente servindo-se da dupla vista que facilmente acionam e assim docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações fraternalmente unidos sobre o ósculo sublime da caridade, no que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado, a prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecunda pelo amplexo de sua divina misericórdia. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz, ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo, são vozes a lhe segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis, a gotejarem tréguas, vislumbres de bonanças nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito ergastulado na desgraça. Após a prece, mais uma vez falando da importância da prece, né? Após a prece, seguiu-se silêncio impressionante, como só existiria sobre a terra outrora
durante a prática dos mistérios nos santuários dos antigos templos de ciências orientais. Todos concentrados, apenas a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Pouco a pouco, sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencarnados conjugadas com as de encarnados mourejavam, efetivou-se a divina intervenção. E não desdenharemos descrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo, a nossa apreciação. Então, nós vamos encerrar aqui, né? Ele vai falar na próxima semana sobre como vai ocorrer essa apreciação dessa prece. Eu vou colocar lá no grupo direitinho onde nós paramos, vou tirar a foto, vou colocar direitinho. Nós vamos encerrar porque ele vai fazer aqui uma tomada de pensamento sobre o poder dessa prece, o que aconteceu. Então, para a gente não cortar esse encaminhar de pensamentos, para a gente conseguir aproveitar todo o descrever desse momento, a gente vai deixar para a próxima semana, tá bom? Então, assim, para mim, essa leitura foi uma das mais impressionantes, muito, muito boas, uma das que mais me impressionou. As primeiras foram muito impressionantes, do momento do Vale do Suicida. A visita de Jerônimo na Terra me impressionou muito, mas essa também foi uma das mais fortes que nós tivemos. Desculpa. Espero que vocês tenham também acompanhado até o final. Na semana que vem estaremos juntos ao vivo, se Deus quiser. Mas sempre que a gente não puder, não gostaria que a gente ficasse como não pude semana passada, né? Foi Dia dos Pais, eu estava num outro ambiente, não tinha como fazer a nossa leitura, não tinha como, não tive como gravar. A gente fazer essa gravação para que a gente consiga toda semana trabalhar e não perder, né, o fio do pensamento, tá bom? Então semana que vem a gente fica aí com o nosso irmão descrevendo pra gente, para que a gente possa apreciar, né, o poder dessas forças mentais. Então vamos fechar nossos olhos, sempre gratos a Deus, não há como não sermos gratos a Deus depois de tudo isso que acabamos de ouvir desse livro maravilhoso. Agradecer por estarmos vivos, agradecer por estarmos suportando as nossas dificuldades e as nossas dores, agradecermos por termos Jesus, nosso Mestre e Salvador, em nossas vidas, esse Senhor que nos mostra o caminho e que, acima de tudo, não percebendo que não era o suficiente por conta da nossa ignorância, nos dizer como era o caminho, ele se entregou, se imolou na cruz, para que nós pudéssemos perceber a importância do amor, a importância do bem, para nós sentirmos nos nossos corações que só a mudança moral vai tirar o nosso mundo dessas dores em que ele se encontra e que vai tirar a gente também das dores e dos sofrimentos. Rogamos a Deus proteção para nós, mas nesse livro vemos tanta dor e sofrimento para os nossos irmãos suicidas que rogamos para eles com o mesmo amor e carinho que rogamos para cada um de nós e para os nossos amores, essa proteção, esse amparo e esse carinho, Senhor Jesus. Que todos os nossos irmãos queridos que se encontram no Vale dos Suicidas, que se encontram no Hospital Maria de Nazaré, que estão se preparando para reencarnarem, Senhor, possam receber do Teu amor, da Tua bondade, do Teu auxílio. Que essas preces que são enviadas até eles possam dar a eles a certeza, Senhor Jesus, de que tudo ficará bem e que da próxima vez eles vão conseguir levar a termo a sua encarnação. Te agradecemos, Senhor, agradecemos a Deus, agradecemos aos nossos protetores, os bons espíritos que sempre estão conosco. Pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião. E assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.